Olá pessoal, bem-vindos ao canal A Ciência das Drogas. Eu sou a Camila e hoje eu vou falar sobre os 5 tipos de alucinógenos. Para quem não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @ciência das drogas, então me siga lá também. Bem, de maneira geral, as drogas alucinógenas, elas causam sintomas parecidos com sintomas de psicose, como alucinações, ilusões, delírios, mas existem diferenças importantes entre esses tipos de alucinógenos e é delas que a gente vai falar hoje. Bem, então, a primeira classe são os indólicos. Os indólicos, eles têm como principal característica causar distorções na realidade. Então, claro que entra nessa conta o LSD, inclusive eu já tenho um vídeo no canal falando sobre o LSD, eu vou deixar aqui nos cards. O DMT, que é feito chá de ayahuasca com ele, é utilizado em muitas religiões. A psilocibina, que são os famosos cogumelos mágicos. E a ibogaína também entra nessa conta. Então, como eles têm essa principal característica, eles tendem a causar alucinações, então você acaba vendo coisas no ambiente que realmente não estão lá, ou delírios, e também muda as percepções visuais. Então, o que tem de bastante aparente nesse tipo de alucinógeno são esses efeitos, são efeitos muito comuns. Então, a segunda classe são os anticolinérgicos. Eles, diferente dos endógenos, eles tendem a causar menos alucinações. Então, muitos remédios para tratamento de Parkinson, por exemplo, são anticolinérgicos. Por exemplo, o biperideno, o artane e algumas plantas como lírio, que é conhecido como saia branca, são plantas anticolinérgicas. E causam alguns efeitos periféricos, como por exemplo, dilatação das pupilas, boca seca, taquicardia, retenção urinária. Uma curiosidade é que na Idade Média, algumas mulheres utilizavam folhas de plantas anticolinérgicas para dilatar a pupila e se sentirem mais bonitas, mesmo sem enxergar nada, né? Porque você não enxerga muito. Mas hoje em dia os oftalmologistas usam remédios colírios, anticolinérgicos, para realmente também dilatar a pupila. Então é utilizado ainda hoje em dia com esse fim, mas para questões realmente importantes. Então a terceira classe são os anestésicos dissociativos. E o nome já diz tudo, não preciso nem explicar. Anestesia seu corpo e te dissocia. Entre as drogas que estão nesse grupo tá o pó de anjo e a ketamina, são as principais drogas desse grupo de alucinógenos. E ele realmente causa um relaxamento grande no corpo, anestesiando mesmo. Então a pessoa fica com uma coordenação motora bastante prejudicada, uma confusão mental também muito grande, e ela tem uma perda um pouco da realidade, sem entender o que está acontecendo. Se aquilo mesmo é realidade, se não é. Tá passando um ônibus aqui. Então, os principais efeitos dessa classe específica são esses, e eles são uns efeitos bem fortes para quem utiliza. A quarta classe são os canabinoides, e esses são bastante controversos, porque alguns pesquisadores até dizem que eles não estão entre as drogas alucinógenas, mas de maneira geral são classificados como drogas alucinógenas, apesar de ter efeitos também, por exemplo, depressores. Mas muitas drogas acabam tendo efeitos também que mistura depressor com estimulante, então a maconha não é diferente disso. Inclusive eu tenho um vídeo no canal falando sobre maconha, 2 vídeos na verdade, e aí eu aprofundo um pouquinho mais, porque aqui eu só tô dando um panorama, mas a maconha ela pode causar relaxamento, também pode dar uma leve euforia, larica, mas tem usuários que dizem que não dá larica, então vai depender muito da experiência de cada usuário e de questões ambientais também. Todas as drogas acabam dependendo também disso, né, das questões psicológicas, para a experiência ser diferente entre usuários. Então, para finalizar, a última classe são das feniletilaminas. É até difícil falar essa palavra. Então entra aí aquelas drogas que eu não falei, o êxtase, a mescalina, que é o cacto peyote.
e elas podem também causar alterações na percepção, mas é bem menos do que nas drogas indólicas, por exemplo, LSD. Então, podem causar, mas é reduzido. O êxtase, por exemplo, causa sentimentos de cordialidade, empatia. Essas drogas acabam diminuindo o apetite em vez de dar fome. Então, elas têm uns efeitos um pouco diferentes de outras classes dos alucinógenos que a gente falou até agora. Então, finalizamos agora. Depois, se vocês quiserem que eu aprofunde alguma droga, alguma classe específica, vocês deixem nos comentários, tá bom? Então, beijão, até o próximo vídeo. Tchau!